Boa noite, queridos. Quem está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você, querido? O amém diminuiu bastante, né? Mas nós conseguimos chegar lá. Vou perguntar de novo: quem está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Fala para o seu que está lá: com certeza Ele está feliz comigo, porque Ele me ama. É ou não é, queridos? O Senhor te ama. Eu queria fazer uma palavra hoje, trazer uma palavra de apelo para você, de consagração. Um convite de você se consagrar ao Senhor. Se a gente fosse qualificar os tópicos das mensagens, ela fala sobre vida cristã. A nossa vida cristã é muito importante a gente ter os nossos princípios, as nossas rotinas e as doutrinas da vida cristã. Elas precisam ser práticas em nossas vidas. E hoje eu quero ministrar, querido, um texto, um tema. E o tópico, você pode pôr o tópico para mim aqui da mensagem, por favor? Já chega. O desafio de chegar até o fim. Começar as coisas é muito fácil. Começar as circunstâncias, alguma coisa, alguma etapa em nossas vidas é fácil. Terminar ela não é tão fácil. Então eu quero conversar com você sobre esse tema, sobre aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Porque muitos, queridos, que nós conhecemos, e talvez você, no final do ano passado, para o início de ano 2025, você fez muitas metas, boas metas. Quem fez metas em 1º de janeiro? Que normalmente faz planejamentos para o ano. Ninguém, tem umas pessoas que não fazem. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Você vai vivendo como dá, né? Não, querido, a gente tem que ter metas. Nós precisamos ter metas. Quem começou empolgado 2025, vai ser o ano da bênção, o ano do milagre, o ano do sobrenatural do Senhor, o ano do romper de Deus em minha vida. E você chega em julho e não aconteceu nada, você já começa a ficar desanimado. Ou não? Quem já desistiu de alguma meta aí, que você sabe que vai chegar dezembro, você não vai alcançar? Eu já desisti. Mas eu sei que até dezembro você pode fazer um milagre. Porque era metas, digamos assim, um pouquinho a mais, que eu precisava ir um pouquinho a mais. Principalmente, queridas, eu queria fazer 2 jejuns de 40 dias em 2025. Não consegui fazer nenhum até agora. E já está terminando o ano de 40 dias. Vai ser muito difícil de fazer até lá, né? E a minha também tem a minha questão de saúde, né? A diabetes também precisa ter um pouquinho de cuidado a mais para você fazer um jejum prolongado. Então a gente tem que segurar um pouquinho, faz os esticados mais devagar. E queridos, esse eu deixei para o próximo ano para me preparar melhor. Mas nós começamos empolgados. Foi ou não foi? Você começou empolgado 2025? Começou? Vai terminar empolgado? Está empolgado agora? Vai ficar empolgado até o final do ano? Começar é fácil tudo, queridos. Muitas pessoas começam no gás, cheio de gás, mas pouco permanece com o mesmo fervor até o final do ano. A gente vê as pessoas falando assim: eu vou ler a Bíblia esse ano, 2025. Já leu? Eu vou ler a Bíblia 3 vezes. Já leu? Eu vou emagrecer. Emagreceu? Mas começou empolgado, não é? Vai dar certo. Porque algo acontece no final de ano, no início do ano, e nós precisamos ter essa mesma empolgação até o final. Eu estou falando de coisas para nós, mas a nossa jornada espiritual, eu chamo de jornada. Semana passada eu falei sobre maratona. É uma maratona a nossa vida cristã. Quem está feliz com a sua vida cristã? Poucas pessoas levantam a mão, gente. Quem está feliz com Jesus? Quem é Jesus para você? Qual a pessoa que está do seu lado de quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é tudo. É ou não é? Quem é Jesus? Se nós entendemos que Jesus é tudo para nossas vidas, nós vamos entender que o maior desafio não é começar, mas é sim terminar a nossa jornada, a nossa caminhada. Porque, queridos, nós precisamos chegar até o final do ano com o mesmo amor, motivação, satisfação, desejo e prazer que começamos 2025 não terminou, e o Senhor pode fazer um milagre em nossas vidas. Ele vai fazer, amém?
Você sabe disso, Ele vai fazer o milagre em sua vida. Ele tem promessas e maravilhas para derramar sobre você. Ele vai cumprir, se Ele diz que vai fazer, Ele vai. Apocalipse 22 diz assim: Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Deus é o princípio e o fim de tudo. E nós precisamos, querido, entender que Deus não é como homem que começa e desiste. Ele vai até o fim. Se Ele diz que vai fazer algo, Ele vai realizar na sua vida. Filipenses 1:6 diz assim, eu brinquei de manhã que é um versículo motivacional. Você conhece de cor Filipenses 1:6? Pode pôr para mim Filipenses 1:6, por favor. Deve ter algum lugar aí, eu não passei para ele lá. A minha matriz aqui, ele vai se perder um pouquinho lá, querido. Tenha paciência com o menino. É um versículo quase de coach gospel. Esse. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la. Apóstolo Paulo dizendo assim: Ele vai fazer em minha vida e na sua vida aquilo que Ele prometeu. Amém, queridos? Você crê nisso? Mas quantas pessoas você conhece que começaram com entusiasmo a vida e a jornada cristã, a caminhada com Deus, mas eles pararam em desistir no meio do caminho? Você conhece alguém que abandonou o Evangelho, abandonou a caminhada? Ele começou empolgado, começou bem. Ou talvez você conheça alguém que começou algo, um projeto, um empreendimento, e empolgado, e daqui a pouco desistiu daquilo e ficou no esquecimento. E talvez você começou com entusiasmo alguma coisa, mas não terminou. Eu já falei aqui algumas coisas, um projeto, dieta, um curso, um propósito com Deus, e você não conseguiu terminar, você desistiu no meio do caminho. Eu e você precisamos entender, queridos, que o Senhor está nos chamando para que a gente possa chegar até o fim com a mesma empolgação, o mesmo entusiasmo que estava no início do ano. Nós chegamos em agosto, 17 de agosto de 2025, e algumas pessoas, queridos, se a gente fosse dar uma conversada, falar assim, eu não estou com a mesma motivação, o mesmo entusiasmo, eu já não tenho mais aquela vontade de ler a Bíblia que eu tinha, não tenho mais aquela vontade de orar como eu tinha, não tenho mais aquela vontade de viver a vida cristã como eu tinha, estou meio estranho. Mas nós temos um projeto, um propósito de Deus em nossas vidas, e precisamos, queridos, buscar a direção do Senhor. E por que eu estou falando esse texto? Foi tudo através de João. Se você puder abrir sua Bíblia, ou ligar sua Bíblia, clicar na sua Bíblia, ou acompanhar aqui, João, capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 16, queria ler com você, rapidamente, e a gente começar a trazer esse estudo, para que a gente possa aprender um pouquinho com ele. O desafio de você chegar até o final, alegre, feliz, empolgado, motivado, e com prazer naquilo que você está fazendo para o Senhor. E quando você continuar a viver assim, o Senhor vai cuidar e vai realizar as obras dele na sua vida. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer aquilo que Deus determinou, designou para você alcançar a direção e a graça do Senhor, o favor de Deus para a sua vida. E quando você faz isso, querido, o Senhor se agrada de você, e as bênçãos dele alcançam a sua vida, a sua história. João capítulo 8. Vamos lá? 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue, quem segue Jesus aqui? Levanta sua mãozinha. Quem me segue, diz assim, nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. É o Senhor Jesus falando de mim e de você, amém, queridos? Daqueles que o seguem. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. O Senhor de Jesus diz assim: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém.
Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com meu Pai que me enviou. Queridos, o Senhor Jesus está respondendo esse povo, dizendo assim: eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Esse é o tópico número 1 da minha mensagem. Nós precisamos saber de onde viemos, de onde saímos e para onde vamos. Nós precisamos, queridos, aprender com o Senhor, dizendo assim: eu tenho um propósito, eu tenho um desígnio, eu tenho uma missão, e você precisamos buscar a direção do Senhor para isso. João 16:28 diz assim: vim do Pai e vou para o Pai. Ele diz assim: eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. A realidade de começar é fácil, terminar bem, querido, é um verdadeiro desafio de nossas vidas. Paulo nos lembra que Deus é fiel para cumprir todas as coisas e completar a obra em nossas vidas que Ele começou, porque Ele começa e Ele termina tudo. Mas precisamos fazer a nossa parte, que é permanecer, obedecer e depender de Deus, permanecer na caminhada, obedecer a direção de Deus e depender dEle para todas as coisas. Eu e você conseguimos entender isso, permanecer no caminho, mesmo diante das lutas, dificuldades, circunstâncias, permanecer fiel ao propósito do Senhor, permanecer fiel, entendendo que eu e você precisamos ter comunhão com Jesus todos os dias, comunhão com o Espírito Santo todos os dias, conhecer um pouquinho mais e crescer na palavra, no conhecimento dEle, que nós precisamos amadurecer espiritualmente, porque tudo que acontece ao nosso redor muitas vezes é para nos tirar da direção, do foco, aquilo que Deus tem para nossas vidas, e eu preciso obedecer a direção, o propósito do Senhor. Então a minha vida não pode ser a mesma que era de antes, minhas maneiras e minha postura de agir não pode ser o mesmo modo que eu agia antes. Eu preciso obedecer a direção e o padrão de Deus, porque agora o Senhor diz que não andaria em trevas, e a luz da vida está em mim, está em você. Jesus caminhava com convicção na terra, porque Ele sabia a sua origem e o seu destino. Ele não vivia baseado nas opiniões humanas, mas na identidade que o Senhor gerou e colocou no coração dele, que Deus colocou no coração dele. Da mesma forma, nós também precisamos lembrar de onde Deus nos tirou. De onde Deus te tirou? Quem seria você se você não tivesse feito aquela assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Hoje eu me rendo a seus pés, reconheço que andava em pecado, e hoje eu quero, Senhor, declarar que Tu és meu único Senhor, suficiente Salvador de minha vida. Quem fez essa oração já? Aonde você estaria se você não tivesse feito essa oração? O que seria de você se você não tivesse feito essa oração? Aonde você estaria na sua vida, no complemento da sua vida, na idade que você está, se você não tivesse se rendido aos pés de Jesus Cristo? Eu e você precisamos nos lembrar de onde Deus nos tirou, de onde Jesus nos tirou, e precisamos continuar olhando na direção, no foco do propósito que o Senhor tem para nossas vidas. E para onde nós estamos indo, queridos? Porque nós estamos indo rumo à eternidade com Jesus Cristo, amém? Você está indo rumo à eternidade? A sua vida é direcionada, é pautada para agradar e engrandecer o nome do Senhor e chegar no céu e falar assim: receber esse servo bom e fiel, entra no meu aprisco. É essa declaração que você quer ouvir quando você chegar lá? Então eu e você precisamos entender, queridos, e caminhar com convicção e lembrar de onde o Senhor nos tirou. Se a nossa identidade está em Cristo, como você diz que Deus é o Senhor, quem é o Senhor da sua vida, precisamos ter a nossa identidade em Cristo. O meu e o seu destino é o céu. E quando isso está claro, querido, nós não vamos se abalar ou ficar abalados por causa das tempestades que acontecem em nossas vidas, porque nós somos firmados no Senhor. Temos identidade nele como filhos. Eu e você somos filhos dele, amém, queridos? Filhos de Deus, corredeiros com Jesus Cristo. Precisamos crer e acreditar nisso. Precisamos buscar a nossa identidade em Deus e na sua palavra, porque nós não somos definidos pelo nosso passado, pelos erros que cometemos. O passado, queridos, é somente uma base para a gente continuar olhando para o futuro. Passamos, fomos machucados, fomos feridos, erramos no passado, mas daqui para frente nós temos o futuro todo pela frente para vivermos, alcançar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Ou pelas opiniões alheias, nós não podemos focar a direção que temos, os nossos passos nas opiniões alheias, mas pelo que Deus diz a nosso respeito. O que você tem dito a seu respeito? O
o que Deus diz a seu respeito. Um deles é que Ele vai completar a obra na sua vida. Aquele que Ele prometeu, aquele que designou, vai fazer na sua vida. Você já tem uma base, digamos assim, para o texto de hoje. Mas o Senhor tem ministrado, tem falado no seu coração. Eu sei que você tem buscado a presença dEle. E você tem direcionado o seu tempo para buscar o propósito dEle para a sua vida. E você sabe aquilo que Ele vai fazer realizar. E Ele vai cumprir, amém, querido? Creia nisso. Nós precisamos viver com foco eterno, queridos. Quem sabe que vai para o céu vive diferente aqui na terra. Você não vive de qualquer jeito. Você não pensa de qualquer jeito. Você planeja, você foca, você direciona suas coisas. Suas escolhas refletem o seu destino, porque você escolhe baseado e pautado naquilo que Deus tem para você. E não naquilo que as pessoas dizem, não naquilo que às vezes você pensa que seu sonho é melhor do que o sonho de Deus. Nós precisamos focar naquilo que vai nos levar para o céu, queridos. Jesus tinha clareza da sua origem e do seu destino. E isso dava para ele identidade, para ele viver aqui na terra, sem que as pessoas, a opinião ou a multidão mudasse aquilo que ele era. Querido, Jesus era um homem que onde ele passava, as multidões, as cidades inteiras iam atrás dele para ouvir um pouco do ensino dele. Às vezes a gente vê umas parábolas, se você for ministrar, ler a parábola dá 5 minutos de sabedoria, de estar junto com Jesus ensinando. Ele via pessoas, e milhares de pessoas vinham atrás dele. Ele não deixou que isso motivasse, isso mudasse o coração dele, porque ele tinha uma identidade. Ele tinha uma firmeza de propósito. E ele tinha uma direção, que era honrar a Deus. Ele não deixou que as multidões, os elogios, aquilo que as pessoas davam, aquelas pessoas iam, aquelas pessoas falavam dele, mudassem a direção e o foco dele. Nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou, amém, queridos? Então cutuca o pessoal que está do seu lado e fala assim: lembre-se de onde Deus te tirou. Nunca perca a consciência, querido, do seu destino, daquilo que Deus vai fazer e realizar na sua vida, e daquilo que você tem para fazer e realizar também. Você foi resgatado com um propósito, nunca esqueça disso. Você não pode parar no meio do caminho. Você precisa continuar. Às vezes as circunstâncias, a dificuldade, as lutas vêm para paralisar você, mas você está focado naquilo que Deus tem para você. Amém, queridos? Número 2, João capítulo 6, versículo 38 e 39. Nós precisamos saber qual a missão, a nossa missão neste mundo. Qual é a sua missão neste mundo? Tópico número 2. João 6, 38 e 39 diz assim: desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E o texto diz assim: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Lucas 9, 23 diz assim: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse a todos: se alguém quiser vir a mim, você tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz dele e segui-lo. Nós precisamos saber que temos uma missão, querido, neste mundo. E a nossa missão começa entendendo de onde o Senhor nos tirou. De onde o Senhor te tirou? Para que o Senhor te tirou deste lugar? Jesus não veio para fazer a vontade dele, mas veio fazer a vontade de Deus. Ele tinha uma missão clara: salvar a humanidade. Ele não se deixou distrair pelas circunstâncias, pelos aplausos, pelas críticas, pelos desejos da carne. Ele mesmo sabia que havia um propósito maior e ele precisava obedecer isso em cada momento. Mesmo quando ele se aproximava da cruz, lá no Getsemane, ele fala assim: seja feita a sua vontade, não a minha. Mesmo no momento que ele poderia negociar ou poderia trocar ali, ele fala assim: Deus, seja feita a sua vontade. Ele se entrega. Eu estou falando, queridos, sobre alguém que tinha firmeza de propósito, direção e obediência. Eu e você precisamos entender que o Senhor está nos chamando para isso, que nós precisamos, como discípulos de Jesus, entender que temos uma missão dada por Deus neste lugar. Sermos sal da terra, luz do mundo. Quem é sal da terra e luz do mundo aqui? Quem quer ser sal da terra e luz do mundo? Vamos levantar a mão.
Nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós somos sal da terra e luz do mundo, e o nosso papel é glorificar a Deus com nossas vidas, com a minha e com a sua vida. Eu e você precisamos glorificar a Deus todos os dias, sendo sal da terra e luz do mundo. Eu e você precisamos ser sal da terra para os nossos vizinhos. Eu e você precisamos levar a luz de Cristo para as pessoas do nosso trabalho, para as pessoas da nossa faculdade, do nosso colégio. Eu e você precisamos ser luz do mundo para as pessoas que estão em trevas. Há muitas pessoas pedindo por socorro, e você é o socorro presente do Senhor. Há muitas pessoas pedindo: Senhor, é a minha última chance, traz uma palavra. E você tem as boas novas do Evangelho aí dentro de você. Simplesmente você precisa ir e falar assim: ei, eu quero ser usado por Deus, deixa o Senhor direcionar a sua vida, e deixa o Senhor levar você até essas pessoas que precisam. Mas eu e você precisamos entender que temos uma missão. Precisamos saber de onde saímos, precisamos saber de onde vamos, precisamos saber que temos uma missão. Eu e você precisamos entender, e queridos, que nós somos chamados para transformar as vidas de pessoas. Alguém pode dizer um amém pela pessoa que está do seu lado? Isso. Fala assim: o pastor está te provocando. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala aí. Para que você possa ser sal da terra e luz do mundo. Seus vizinhos precisam de você, seus familiares precisam da sua oração. Nós precisamos se levantar, queridos, e glorificar a Deus com a nossa vida. Apóstolo Paulo não se desviou da sua missão, mesmo nas prisões, mesmo nos açoites, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo apedrejado, ele não desistiu da sua missão. Nós não estamos sendo presos, perseguidos, açoitado. Alguém está sendo açoitado por pregar o Evangelho? Não. Mas nós precisamos fazer, queridos. Precisamos fazer, usar o exemplo desse homem que mesmo diante de todas essas lutas, ele diz assim no final: não me importo com a minha vida, contanto que eu complete a minha carreira, a minha missão. Eu e você precisamos entender, queridos, que Deus tem algo maior para nossas vidas, e precisamos, queridos, completar a carreira que o Senhor tem nos dado. Nós estamos morando nessa cidade, essa cidade é o seu campo missionário, e você precisa dizer sim ao Senhor: eu entendo que eu tenho uma missão. Eu e você precisamos relembrar e reafirmar todos os dias o nosso chamado diariamente na presença do Senhor. Acorde todos os dias, um desafio para você: acorde todos os dias, dizendo assim: Senhor, muito obrigado pela sua misericórdia que se renovou em minha vida. Você vai fazer isso todos os dias, essa semana, tá bom, querido? Um desafio para você, essa semana. Se você acordar, vai que o Senhor te chama, vai que o Senhor te promove. Se você acordar, amém, querido? Está comigo ainda? Como diz o pastor Luiz, quem está comigo? Amém ou não amém? Né? Isso. Pastor Luiz que fala isso, né? Está comigo? Então todos os dias você vai falar assim: Senhor, muito obrigado pelas suas misericórdias renovarem minha vida. E depois vai dizer assim: Senhor, que a tua vontade seja feita em mim hoje. Me ajuda a fazer a sua vontade, não a minha. Quem está disposto? É um sermão de convocação de vida cristã, queridos. E você precisamos dar uma resposta ao Senhor. Nós precisamos negar o nosso ego e buscar agradar a Deus com tudo aquilo que fazemos. Não precisamos tentar fazer as coisas para agradar a nós mesmos. A missão sempre vai exigir renúncia. Você sempre vai renunciar. Se você for olhar, querido, para a sua agenda de amanhã, você vai ver que a sua agenda está cheia de compromissos e de coisas a fazer. Mas você precisa ter um tempo no seu dia para você orar, para conversar com Deus. Você precisa ter um tempo para você ler a Bíblia. Você não vai ler a Bíblia como se fosse aqueles salgadinhos japonês que você quebra aquela casquinha, tem um papelzinho lá com um versículo bem pequenininho que você não consegue nem ler aquilo que está escrito lá. Não pode ser como provérbio japonês, tem que ser leitura da palavra. E você vai dizer assim: Senhor, me deixa que essa palavra, esses versículos, ou esse capítulo que eu vou ler, possa, Senhor, entrar e trazer luz na minha vida. Então você vai precisar de tempo para isso. Vai ter que renunciar a alguma coisa para que você possa fazer isso.
Você diz assim, mas pastor, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu coloco no rádio e o rádio fala para mim, queridos, não é a mesma coisa. Garanto para você que não é a mesma coisa. Não é. Que você não está aqui dizendo assim, Senhor, uau, essa palavra aqui diz isso. Você vai procurar a origem dessa palavra, você vai estudar ela, assim, como é bom ver o Senhor trabalhando, o Senhor ministrando em nossas vidas, através da leitura, e isso vai precisar de você tempo, vai precisar que você renuncie, mas você precisa entender que quem se entrega ao propósito de Deus, vai sempre ser recompensado por Ele. Quando você se entrega na direção do propósito dEle, Ele te abençoa, Ele te guarda, Ele te protege. O Senhor te ama, amém, queridos? A misericórdia dEle se renova na sua vida todas as manhãs, sem você precisar. A graça do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, te basta. Mas só de graça, viver só de graça. Nós podemos viver da abundância, da generosidade do Senhor, mas muitos preferem só graça. E precisamos andar e viver um outro nível, buscar a direção e o propósito de Deus para nossas vidas. Jesus não veio para agradar a si mesmo, mas para cumprir a missão dada por Deus aqui na terra. E Ele cumpriu. Quem sabe a missão que recebeu não vai se perder nas distrações das nossas vidas. Vou repetir para você guardar isso. Quem não sabe a missão que recebeu, vai se perder nas distrações. Agora, se você sabe a missão que você recebeu, você não vai se perder com as distrações. Às vezes as distrações é você estar lendo a palavra do Senhor e do nada um toquezinho do WhatsApp, você vai ver o que tem lá. Aí você se toca que tem status, que você não leu ainda. Você começa a ver os status, passa. Depois você vai para o Instagram, porque apareceu um reels legal ali, você começa a ver 1, ver 2, ver 3, daqui a pouco está meia hora. Aí como você é mais antenado do que eu, mais moderno do que eu, você vai lá e abre o Facebook também. E depois você vai e se perde também mais um pouco lá no Facebook. Passou o seu tempo. A sua renúncia foi de você parar para ler a Bíblia, mas você se perdeu nas distrações. E muitas vezes nós se perdemos nas distrações, das coisas, da dificuldade, das lutas que acontecem em nossas vidas. Às vezes você está focado e fala assim, agora, essa semana eu vou jejuar, semana eu vou ler a Bíblia, vou orar. Acontece um monte de coisa nesse horário que o Senhor determinou para fazer. É ou não é, queridos? Acontece um monte de coisa bem no horário que você declarou por céus. Os céus ouviu a sua determinação. Eu vou guardar esse tempo para orar. Um monte de coisa acontece para que você não tenha esse tempo. Mas você precisa escolher. Você precisa estar determinado a buscar isso. E fazer com que as distrações não tirem você do foco. Amém, queridos? Tópico número 3, para nós terminar até meia-noite. Amém? O amém tá bom. Quem dá mais um amém para mim? Meia-noite 10, meia-noite 20. Obrigado, queridos. Nós precisamos reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. Isso é muito importante, nós entendemos. João 5,19 diz assim: Jesus lhe deu essa resposta. Em verdade lhes digo que o Pai, em verdade lhes digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho faz. João 5,30, na parte A, diz assim: por mim mesmo não posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não desejo agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Precisamos reconhecer que precisamos da ajuda de Deus constantemente, diariamente, porque Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele vivia uma total dependência de Deus. Jesus orava constantemente, buscava a direção de Deus para todas as coisas. Ele buscava força, consolo na presença de Deus. Jesus passava as madrugadas orando, buscando direção. Até mesmo quando ele ia escolher os discípulos, ele se afastava, ia longe. As multidões iam atrás dele para ouvi-lo. Ele falava, alimentava, fazia os milagres, sinais, maravilhas para as multidões. Mas depois todos os textos dizem assim: ele saía, ficava sozinho, em silêncio, para buscar a Deus. Ele não deixava que os elogios, aquilo que ele estava fazendo, que era grandioso, aquilo que trazia status para ele, os tirasse da presença de humildade e de dependência de Deus. Porque ele sabia, se ele não buscasse Jesus buscasse Deus ali na fonte, os milagres, sinais, maravilhas se paravam.
E eu e você precisamos entender do mesmo modo, nós precisamos viver desse mesmo, entender que se Jesus dependia, Ele que era Filho de Deus, dependia de buscar em oração Deus. Imagina eu e você. Se o próprio Jesus reconhecia sua independência, quanto mais eu e você. Não podemos ser independentes de modo algum, precisamos buscar a dependência do Senhor todos os dias. E essa dependência se expressa através da oração. Não sei se você tem o costume de orar, mas você precisa orar. Você necessita orar. Você precisa buscar a orientação, a direção de Deus. Você precisa colocar a sua vida na presença dEle. Você não precisa somente chegar na presença de Deus e reclamar da sua dificuldade, das suas lutas, daquilo que você precisa que Deus faça, mas você precisa se colocar na presença dEle e falar assim: Senhor, eu estou cansado, estou em agosto, dia 17 de agosto, cansado, já não estou com a mesma empolgação que eu estava em janeiro, já estou aqui no final de ano e estou vendo que muitas coisas não vou alcançar, já desisti de tantas coisas no meio do caminho, tem tantas marcas e feridas das minhas lutas de tentar fazer na força, mas a partir de agora eu quero buscar a dependência e entender que o Senhor cuida de mim, e eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso que o Senhor seja o meu consolo, eu preciso que o Senhor seja o meu refúgio, eu preciso que o Senhor seja a minha alegria, eu preciso que o Senhor derrame motivação no meu coração para continuar. Nós precisamos buscar e depender do Senhor para cada momento e cada instante. Por isso nós precisamos, queridos, manter uma vida de oração constante na presença do Senhor. Não orar é declarar independência de Deus. Quando você não ora, você diz assim: eu não preciso de Deus. Precisamos ter comunhão diária com a palavra dEle, com o Espírito Santo de Deus. E quanto mais você depende, mais você é sustentado. Não sei se você já viu aquela imagem em que tem uma mão grandona e um bebê nas mãos assim, e fala assim: é assim que nós precisamos se colocar na presença do Senhor, as mãos do Senhor te segurando, sendo a firmeza de você descansar. Você descansa nas mãos do Criador, você descansa nas mãos de Deus, e você precisa descansar. Fala assim: Senhor, não tenho força de andar sozinho, não tenho fôlego para caminhar um pouquinho mais, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar, sei que o Senhor pode me fortalecer para andar mais algum tempo, e eu tenho algo para fazer ainda assim, eu preciso ser sustentado por isso. Jesus acordava todas as manhãs bem cedo, e passava muito tempo em oração, porque ele sabia que só venceria com a força que vinha do alto. Sem oração, você não vai resistir até o fim, queridos. Eu e você não vamos resistir até o fim, sem ser fortalecidos pelo Senhor. Então, reative o seu altar de adoração e oração na presença de Deus. Dependa de Deus diariamente. Declare que Ele é a sua força. Declare na presença dEle: Senhor, seja a minha força. Me ajuda, Senhor, a vencer. Me ajuda a caminhar. Estou falando de vida cristã, simples, básica, para que você possa entender que você precisa buscar a oração e a presença de Deus em todos os momentos. Você precisa saber da onde você veio. Você precisa saber aonde você vai. Você precisa saber que você tem uma missão. E essa missão vai determinar os seus passos, como você vive e como você se manifesta nesse tempo. Aonde você está, aonde você caminha. E depois você precisa entender que você precisa depender de Deus. Que aquilo que o Senhor tem para você é muito maior daquilo que você sonha e planeja, mas Ele precisa que você diga assim: Senhor, me ajuda. Eu não posso fazer sozinho, não posso fazer do meu jeito, eu não vou conseguir vencer se a mão e a presença do Senhor não estiver comigo. Me ajuda, Senhor, a me render aos seus pés. Chegar ao fim, querido, não é sobre talento, porque muitos acham que tem talento de chegar. Muitos tentam fazer de todos os jeitos e às vezes conseguem, mas chegam tudo quebrados. Muitos que conhecemos ganham muitas coisas, conquistam muitas coisas, mas perdem tantas coisas no meio do caminho. Repito aqui para você, já falei várias vezes, conhecemos pessoas que ganharam muito dinheiro, mas perderam a sua casa. E tem uns que a gente tem até dúvida se é crente ainda. De boca para fora diz, mas suas ações, aquilo que faz, não condiz com aquilo que ele fala.
Nós podemos, queridos, ganhar e conquistar muitas coisas, mas nós precisamos se colocar na presença de Deus e dizer assim: não é sobre talento, não é sobre posição, não é sobre títulos que temos. Precisamos entender que é sobre identidade. Quem somos? Quem você é? Quem você é? Somos cordeiro de Cristo. Nós somos filhos de Deus através de Jesus. Amém? Você tem uma identidade, você tem uma missão, e você precisa ter uma dependência. Você pode ter começado muito bem esse ano, mas até esse momento o Senhor te chama para que você possa terminar bem 2025. E se eu estou falando 2025, talvez você está colocando para a sua vida, para aquele que o Senhor gerou e colocou no seu coração para a eternidade. E espero que sim, que você possa focar na eternidade também. Mas, queridos, nós ainda temos o final desse ano para ser uma resposta de Deus para as pessoas que nós conhecemos. Nós precisamos ser resposta do Senhor para esse lugar, para essa cidade. Nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo. Nós precisamos levar a presença do Senhor aonde estamos, aonde vamos. Não permite que o cansaço, a vaidade, as frustrações e as distrações parem você. Porque não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que estão parando por causa dessas coisas. Muitas pessoas estão parando por causa de distrações, do cansaço, da vaidade e das distrações que tenham enfrentado na sua vida. Não seja mais um desses. Eu convoco você a se consagrar na presença do Senhor. Fala assim: Senhor, eu não quero se perder naquilo que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor tem um propósito para mim, o Senhor tem uma missão. O Senhor me tirou, Senhor, de onde você me tirou? Porque você tem um propósito para a minha vida, e eu quero fazer e dar uma resposta, fazer parte do propósito do Senhor, dar uma resposta para esse mundo, para as pessoas que estão à minha volta. Eu e você precisamos fazer e ser diferentes, que Jesus chegou ao fim da sua vida e disse em João 17,4: eu te glorifiquei na terra. Ele falando para Deus: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Aí está dizendo assim: mas pastor, nivelar a minha vida com a vida de Jesus é muito difícil. Mas o Senhor diz: eu estou com você todos os dias, até a consumação, até que eu volte. Então Ele te fortalece. Mas você precisa entender que você tem uma identidade, você tem uma missão, e você precisa depender dEle. Amém? Você aceita isso para a sua vida, queridos? Você te convoca a você se consagrar nessa noite. Eu gostaria muito se você se colocasse de pé neste momento, para a gente fazer de conta que está terminando. Eu não sei se você entendeu aquilo que estava ministrando hoje. Talvez você diga assim: mas pastor, eu estou muito bem, estou cumprindo tudo aquilo que você está dizendo, que você falou. Todos os tópicos eu estou bem, eu estou 100% com o Senhor. Mas o meu convite para você é que você se consagre. Que você fala para Ele assim: Senhor, me ajuda a depender de Ti. Me ajuda a buscar a Sua presença, me ajuda, Senhor, a se fortalecer. Gera em mim, Senhor, novamente aquele, Senhor, sensação de identidade. Aquela sensação de missão, aquela sensação, Senhor, que eu preciso se render a seus pés. Se você reconhece que precisa alinhar a sua vida com os princípios que Jesus viveu e que eu falei aqui até agora. Se você sente que perdeu o foco, se distraiu, se você afastou da missão que o Senhor gerou no seu coração, creio que hoje é o tempo que o Senhor está chamando para você se consagrar novamente na presença dEle. Fala assim: Senhor, eu quero começar novamente. Na mesma empolgação, do mesmo modo que eu comecei em 2025. Eu quero, Senhor, hoje ser tomado e me render a seus pés, dizendo assim: Senhor, renova isso em mim, fortalece em mim novamente isso, e que eu possa se colocar na sua presença. Fala assim: Senhor, me ajuda a terminar 2025 na mesma empolgação, na mesma motivação, com o mesmo entusiasmo. Deus te chama para você renovar seu compromisso com Ele nessa noite. Feche seus olhos. Se coloque na presença dEle. Apresente sua vida na presença dEle neste momento. Deus te chama para você renovar seu compromisso com Ele. Se você reconhece que tem deixado o gás do começo do ano acabar, se a caminhada se tornou pesada, até mesmo fria ou sem sentido para você até agora, neste momento, consagre-se ao Senhor novamente. Fala para Ele: Senhor,
Toma minha vida em suas mãos. E depois de você fazer essa oração, eu convido você a estar aqui junto comigo, se consagrando ao Senhor, dando uma resposta ao chamado dele de continuar firme e permanecer até o final. Vem aqui à frente, querido, para que a gente possa se posicionar na presença do Senhor. Fala assim: Senhor, eu estou vindo aqui à frente, porque eu reconheço que eu preciso do Senhor buscar a minha identidade em Ti novamente, renovar a minha missão e a minha dependência na Sua presença. Creio que o Senhor quer renovar forças. Creio que o Senhor quer reacender seu propósito. Creio que o Senhor quer restaurar seu princípio dentro do seu coração nessa noite. Não feche seu coração para aquilo que o Espírito Santo está falando a você. Deixe o Senhor ministrar na sua vida, queridos. Se consagra a Ele. Enquanto a música vai ser cantada, eu convido você a se posicionar na presença do Senhor, dando uma resposta a Ele e falar assim: Senhor, eu estou indo à frente, porque eu quero me consagrar a Ti. O convite está feito.